Mas o que eu posso te falar é que a polícia, em conjunto com o Ministério Público, coletou elementos robustos ali que denotam, que indicam que esse indivíduo estava atolado até o pescoço ali com corrupção, né, se locupletando ilicitamente à custa de recursos que eram para ser destinados ao hospital. Parte desses recursos iam parar diretamente no bolso desse indivíduo. Boa tarde a todos, né, que posteriormente vão ter acesso a a nosso bate-papo. Eu sou delegado há 5 anos aqui no estado de Santa Catarina. Minha lotação inicial ela se deu na regional de Caçador. Fui lotado na comarca de Lebon Regis, por onde permaneci por 2 anos. Após isso, em final de 2019, fui transferido para Jaraguá do Sul, a pedido, local onde permaneci por 2 anos, né, até novembro de 2021. E aqui na regional de Rio do Sul, né, na qual Rio do Campo está inserida, houve uma certa movimentação de delegados, saída de colegas, né, e infelizmente algumas comarcas acabaram ficando sem delegados. Taió, Rio do Campo, Presidente Getúlio, então essas comarcas elas ficaram sem delegados após essa movimentação. A administração pública, para sanar esse problema, ela olhou para todo o estado e viu aonde se tinha um número maior de delegados, e foi nessa oportunidade que eu fui remanejado. Isso aconteceu no final do ano passado, então já vai fazer 6 meses que eu estou aqui nessa regional. Fui lotado na comarca de Taió, na qual responde pelas delegacias de município de Mirim Doce e de Salete. Como Rio do Campo não possui nenhum delegado fixo lotado, também passei a acumular aqui a comarca de Rio do Campo e Santa Terezinha. A gente, como eu disse, quando está numa delegacia de comarca, que a gente chama, é a clínica geral, né? A gente não é especialista em um determinado tipo de crime, a exemplo de delegacias da mulher, delegacias como a DIC, DEIC, né, que se destinam a apurar alguns tipos de delitos. Aqui a gente apura de tudo. Então, para nós chega aqui das mais diversas, desde as infrações consideradas de menor potencial ofensivo até as de máximo potencial ofensivo, né? A exemplo, tivemos no início de março, né, como eu mencionei antes de iniciarmos a gravação, um homicídio ali praticado em princípio ali na divisa de Santa Terezinha com o município de Itaiópolis, então uma infração considerada gravíssima, né, inclusive hedionda, ali a gente classificou como homicídio qualificado pelas formas de execução desse delito. Tivemos algumas conduções aqui na cidade, alguns inquéritos sensíveis no tocante ao hospital da cidade e também outras infrações ali envolvendo violência doméstica. Infelizmente, mesmo após esses mecanismos, né, legais, medida protetiva, a gente ainda tem muito disso aqui na nossa região, né, crimes também de natureza sexual, então alguns furtos, ameaça, divergência entre vizinhos, briga por divisa de propriedade, estelionato, ainda tem alguma coisa, né? O número ele não é bastante, né, não é expressivo, felizmente, mas todo dia a gente acaba tendo alguma infração dessa natureza aí para investigar. Essa investigação, na realidade, desse hospital, ela precedeu a minha chegada aqui na unidade, né? Como eu te disse, a gente começou o início aqui finalzinho de novembro, comecei a acumular e comecei a me inteirar dos procedimentos que tramitavam aqui na unidade de Rio do Campo. Esse inquérito do hospital, quando eu cheguei, ele já havia sido remetido ao Ministério Público, ou seja, já tinha sido concluída a primeira etapa ali da investigação pelo delegado que me antecedeu. Isso foi em agosto que teve início. Porém, depois algumas diligências ali foram demandadas pelo próprio Ministério Público, a gente complementou essa investigação e aí sim eu fui tomar pé realmente da situação ali envolvendo, né, dos atores ali, né, que eram investigados, e apuramos ali, reunimos elementos suficientes em conjunto. Essa investigação é importante frisar com o Ministério Público, né, que pelo que nós felizmente constatamos aqui é muito atuante, bastante preocupado, né, com a cidade, enfim, com os recursos, né, do município, principalmente por se tratar ali do hospital, então se empenhou bastante nessa investigação e com a gente aqui não poderia ser diferente. Recentemente até foi feita a prisão de um dos investigados, né, por desvio de recursos do hospital, e isso tem elementos concretos dentro do inquérito que foram remetidos já ao Poder Público, ao Ministério Público, né, para poder dar seguimento agora na fase processual. O trabalho policial dessa primeira etapa ele foi finalizado, né, com a prisão desse indivíduo. Mas agora a investigação ela prossegue, né? Vai ter audiência de instrução, ele vai ter oportunidade de se defender dentro do processo, mas o que eu posso te falar
é que a polícia, em conjunto com o Ministério Público, coletou elementos robustos ali que denotam, que indicam que esse indivíduo estava atolado até o pescoço ali com corrupção, né, se locupletando ilicitamente à custa de recursos que eram para ser destinados ao hospital. Parte desses recursos iam parar diretamente no bolso desse indivíduo. Isso era por meio de apropriação de equipamentos do hospital, isso era por meio de transferências das contas bancárias do hospital, dentre outras práticas ali, para que esses recursos ali tivessem uma destinação, né, indevida. Esses fatos naturalmente caracterizam crime, ele deve ser responsabilizado, né, por esses fatos. Houve uma certa coação no curso das investigações por esse indivíduo e esse foi o motivo de sua prisão. É importante explicar esse ponto porque muitas vezes a população ela, né, tem esse ímpeto de já querer ver a prisão, de às vezes a coisa não acontece na velocidade que a gente espera e isso às vezes gera uma sensação de impunidade, né, de que as coisas não funcionam, mas não é bem assim que funciona. A gente sabe que o caminho às vezes ele é um pouco demorado, mas os resultados eles acabam sendo depois, né, a gente precisa ter uma coleta séria, uma coleta robusta para que depois esses indivíduos não consigam né, buscar uma inocência ali por fatos que eles praticaram, né? Então a investigação às vezes ela tem esse tempo. Então essa prisão ela é cautelar, é para garantir a coleta de elementos, né? Isso deve estar se encaminhando já para o final e já vai ter início a fase processual. O juiz, se ele achar que é necessária a manutenção dessa prisão, ele assim vai fundamentar e vai manter, né? Se ele entender que não é mais necessário nesse momento a prisão, é possível que ele conceda ali a liberdade para esse indivíduo, mediante cautelares diversas da prisão, uso de tornozeleira eletrônica, enfim, e no final, se ele for realmente condenado pela justiça e não caber mais recurso, aí sim, aí vem uma sentença com um total de pena a ser cumprido, e aí ele, né, se for, dependendo ali do quantitativo que ele for condenado, ele pode responder. Ainda há investigações em curso no hospital, há um outro inquérito instaurado aqui para apurar possíveis responsabilidades de outros indivíduos. Esse é um inquérito, naturalmente, que ele, assim como os outros, ele tem um sigilo absoluto, né? Mas assim, o que eu posso te dizer é que há esse inquérito e que ele, né, ainda está se apurando exatamente ali o envolvimento de outras pessoas ali que estiveram, né, na gestão desse hospital. Então, ao final ali a gente vai ter essa dimensão, se houve ou não a participação desses indivíduos. Mas me parece que hoje já mudou bastante a cultura, né, ali do hospital, ainda se tem muito que melhorar, né, mecanismos de controle, enfim, mas eu acho que já foi um avanço mostrar que, né, a gente está longe de ter uma impunidade para esse tipo de crime.